Essa noite, amém, irmãos? Glória a Jesus. Vamos nos colocar de pé, irmãos, e começar mais esse estudo bíblico. Primeiro estudo bíblico, né, do ano de 2022. Graças a Deus, Deus nos trouxe aqui em segurança. Vamos estar orando e agradecendo a Ele por essa graça, por essa bênção maravilhosa. Senhor Deus, Pai amado e querido, Pai todo-poderoso, mais uma vez aqui estamos reunidos como igreja para louvar o Seu nome e para agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite de estarmos aqui para aprender um pouco mais da Tua maravilhosa palavra, Senhor. Essa palavra, meu Pai, que tem nos abençoado, essa palavra que tem nos moldado, essa palavra, meu Deus, que tem nos libertado, meu Pai, essa palavra que nos salva, Senhor. Queremos agradecer porque a Tua palavra tem poder de mudar vidas, mudar histórias, Senhor, e também nos fazer morar eternamente com o Senhor, o que é o mais importante nas nossas vidas, Senhor. Queremos estar apresentando aqui cada vida que já se faz presente aqui neste lugar. Quero apresentar também as vidas que vão estar aí, meu Deus, mesmo de longe, acompanhando pela live, pelo YouTube também, Senhor, que o Senhor possa abençoar e falar grandemente a cada coração, meu Pai, é o que eu te peço nessa noite. Repreenda todo o mal, repreenda todo o impedimento, Senhor, todo o peso que muitas vezes vem no mundo espiritual, Senhor, em nome de Jesus, toda opressão do maligno, nós repreendemos nessa noite, meu Pai. Tua palavra diz que quando nós vamos até o Senhor, nós temos alívio, Senhor. Que hoje o Senhor venha nos trazer esse refrigério, esse alívio, meu Pai. Que o Senhor venha trabalhar na nossa mente e trabalhar nos nossos corações através da Tua poderosa palavra. Que Teu Espírito Santo venha nos inspirar nessa noite, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Abençoe este primeiro estudo bíblico deste ano, meu Pai, e grandes coisas o Senhor venha realizar através desse estudo, e desde já eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, e graças a Deus, amém, irmãos. Os irmãos já podem se sentar nessa noite, e nós vamos abrir nossa lição, na lição número 8, nós estamos estudando, lição número 9, irmãos, eu já ia ler a 8 aqui, ó, meu Deus do céu, é a 9 mesmo. 8 foi ano passado, faz tanto tempo que já esqueci. Lição número 9, irmãos. O apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. A próxima lição que nós vamos estudar, quarta-feira eu já vou ver ali se eu compro as revistas, irmãos, é sobre a palavra de Deus, né? A inerrante, a supremacia das escrituras, né? A inerrante palavra de Deus. Então nós vamos aprender muito, né, sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, a importância e o poder de transformação que a palavra de Deus tem na vida do ser humano. Lição número 9, Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Os irmãos estão vendo aí, né, a ilustração, algo muito interessante, é como ali um pastor cuidando ali dos vocacionados, dos chamados, né, aqueles que têm chamados para algum ministério na igreja, porque, irmãos, nós temos que entender o seguinte, né, a salvação, Deus chama todos para a salvação, todos aqueles que creem, Deus chama para a salvação. Agora, para o ministério, né, para alguns cargos específicos na igreja, não é para todos, né, é para alguns chamados, alguns vocacionados para isso. Temos que entender isso, porque senão muitas pessoas vão se sentir ali na obrigação de ter um cargo na igreja. E na verdade isso não é obrigação não, isso é uma vocação. Claro que nós sermos obreiros, todos podem ser obreiros, né, na casa do Senhor, porque obreiro é aquele que faz a obra também. Agora os cargos específicos ali são para aqueles que são vocacionados, chamados por Deus também para isso. Então vamos lá, texto áureo. Texto áureo está em Atos, capítulo 20, versículo 28. Olhai por vós, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Verdade prática. No reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e zelo. Olha só, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais jovens, mais novas. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e zelo. Irmãos, os irmãos observam aí que na revista, né, tem a leitura diária. A leitura diária, irmãos, são 7 leituras ali, ó, né, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Os irmãos estão vendo aí? Então, como forma dos irmãos interagirem aqui com a aula também, com o pastor,
eu vou pedir para cada irmão, né, cada um aqui que nós vamos escolher, para estar lendo uma. Alguma dúvida? Para estar lendo uma leitura dessa aí. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né? Então eu vou pedir para nossa irmã Rita ler a segunda-feira. Depois eu vou pedir para a irmã para a irmã Tereza ler a terça-feira. Vou pedir para a pastora Nilma ler a quarta-feira. Nossa diaconisa Raimunda ler na quinta-feira. Nós vamos pedir para a Júlia ler a sexta. Vamos pedir para a Giovana. Giovana lê direitinho, né? Pera aí, a Júlia estava em qual? Sexta? E a Giovana lê no sábado. Então vamos começar pela irmã Rita. Entenderam? Na leitura bíblica, leitura diária. Pode ler. Não, é para ler na revista. Na revista. Por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, segunda-feira, tá Mateus aqui, né? Mateus 10, versículo 7. Aí a irmã vai ler isso aqui, ó. Porque a leitura que é isso. Amém. Terça-feira. Amém. Quarta-feira. Ixi, eu vou decorar todo mundo, não. Quarta-feira. Nilma. Quinta-feira. Sexta-feira. E sábado. Vocacionado. Amém, irmãos. Então os irmãos viram que é uma bênção, né? Uma forma aí da igreja interagir e da gente espantar todo o cansaço em nome de Jesus. Vamos lá, irmãos. Leitura bíblica em classe. Pedro vai estar colocando aí e nós vamos acompanhar porque a leitura bíblica em classe é muito importante para nós entendermos o tema de hoje. Pedro pode colocar. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando, tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos,
recomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos testificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Para comentar. Glória a Deus, irmãos. Então o apóstolo Paulo estava aqui passando as recomendações, né? O apóstolo Paulo reuniu ali os anciões daquela época ali, mas ele já tinha também passado essas mesmas recomendações para os discípulos. Ele já tinha também passado através das cartas pastorais, recomendações para os mais novos também. Então Paulo, ele tinha cuidado com os vocacionados, aqueles que iriam ali futuramente cuidar da igreja também, né? Substituir ele. É como aqui, irmãos, aqui na igreja aqui. Vai chegar um tempo, né, que o pastor não vai estar mais aqui. E quem vai ter que cuidar da igreja? Os novos vocacionados. Novos pastores, nossas crianças, nossos jovens, né, a nova geração. Nós temos aqui as lideranças também. Porque, irmãos, nós passamos, mas a igreja de Cristo, ela fica. A obra acontece, né? Então nós temos que ter este cuidado com os novos vocacionados. E como é que nós temos cuidado aqui na igreja com os novos vocacionados? É exatamente aqui, ó, nos estudos bíblicos, ensinando, aprendendo junto, né? É aqui que nós temos cuidado com os novos vocacionados, irmãos, preparando eles para cuidar da igreja no futuro. Porque, irmão, se o pastor não tiver cuidado, o pastor, né, ser o centro de tudo na igreja ali, né, cuidar de tudo, centro aqui terrenamente falando, porque o centro da igreja é Jesus. Mas se o pastor, irmãos, se a igreja depender totalmente do pastor para tudo, e se o pastor faltar, como é que vai ser, né? Então aqui não, aqui nós preparamos as novas gerações, os novos líderes para cuidar da igreja quando o Papai do Céu chamar o pastor, né, ou quando o pastor tiver por alguma situação. Então vai ter pessoas preparadas. O apóstolo Paulo também preparava novos pastores, pessoas também. Irmãos, essa passagem é muito emocionante, porque quando o apóstolo Paulo reuniu os anciões ali, o apóstolo Paulo estava em clima de despedida. Ele estava falando, eu vou para Jerusalém e o Espírito Santo já me mostrou que ali eu vou padecer muito, né? Vai ter perseguições, vou padecer. E ali o apóstolo Paulo já estava se despedindo daqueles anciões ali. A palavra de Deus vai dizer que no final do versículo do capítulo 20, quando o apóstolo Paulo passou todas essas recomendações, aí eles se abraçaram e choraram, começaram a chorar ali, porque eles se amavam muito, a consideração que eles tinham também com o pastor deles, né, que era o apóstolo Paulo. 2 versículos aqui que eu destaquei, que eu acho muito bonito. No versículo 19 diz, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Olha como o apóstolo Paulo servia ao Senhor, com humildade e com muitas lágrimas. Então ele sofria pela obra, ele sofria pela igreja. No versículo 31 também, diz aqui, ó, portanto vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então, o apóstolo Paulo, ele chorava, ele gemia, ele sofria pela igreja e novos obreiros também da igreja. Então vamos lá, objetivo geral. O objetivo geral vai dizer, afirmar o papel cuidador da liderança mais antiga acerca da mais jovem. Objetivos específicos, apontar Éfeso como ponto de partida do aprendizado dos vocacionados, assinalar o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes e enfatizar o apelo de Paulo aos líderes. Vou estar lendo aqui, interagindo com o professor, e os irmãos prestem atenção. Diz assim, uma das lições mais extraordinárias no ministério de Paulo é o seu investimento pessoal em formar novos obreiros. O apóstolo sabia que ele passaria brevemente, mas a igreja permaneceria. Ele tinha uma consciência histórica a respeito da obra divina. Essa obra não terminaria nele, pelo contrário, avançaria até a volta de Jesus. É muito significativo conscientizar-se de que o reino de Deus é muito maior do que qualquer interesse humano. A obra de evangelização e discipulado não pode parar por falta de novos obreiros. Olha só, irmãos. O Senhor chama as antigas lideranças para cuidar das mais novas, pois grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. E é isso que eu quero que os irmãos também orem neste ano também. A Bíblia fala que nós temos que rogar ao dono da seara
ao dono da seara, para que envie trabalhadores para a obra, trabalhadores para a seara. Então nós temos que estar em constante oração para Deus estar enviando novas vidas. Porque a palavra diz aqui, né, a lição diz que a obra de Deus não pode parar por falta de obreiros, irmãos. Então nós temos o papel também de capacitar os novos obreiros também, né? Tudo que nós aprendemos, nós temos o papel de passar para frente também, para que a obra de Deus nunca pare por falta de obreiros. Introdução. A obra de Deus nunca para, irmãos. Agora, por exemplo, no ministério, na denominação, pode parar. Se a gente não se capacitar para isso, pode parar, pode chegar um tempo que acaba, né? Fecha as portas. Então depende também da nossa dedicação para que as portas continuem abertas. Que este ministério, né, ministério segundo o coração de Deus, não pare apenas na nossa geração. Que esse ministério permaneça aí, irmãos, ó, por gerações e gerações, até Jesus voltar, né? Ninguém sabe quando Jesus vai voltar, mas que esse ministério permaneça aí, irmãos. Que a gente passe, mas o ministério permaneça sendo segundo o coração de Deus e não segundo interesses humanos, para a glória e honra do Senhor. Vamos lá, introdução. Nesta lição, vamos estudar sobre o grande legado do apóstolo Paulo para os obreiros da atualidade. Sua maneira de ensinar os novos vocacionados, seu legado doutrinário para novos obreiros e seus apelos aos líderes para cuidar do rebanho de Deus. Temos muito o que aprender com a vida e ministério do apóstolo dos gentios. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Então, quando o apóstolo Paulo reuniu ali os anciões, ele estava reunindo para que os anciões cuidassem também dos novos obreiros também, do rebanho do Senhor. Então vamos lá para o tópico 1, vamos adentrar aqui aos tópicos e subtópicos. O tópico 1 tem 3 subtópicos e o primeiro tópico é Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados. Subtópico 1, o ponto de partida. Nós falamos na lição passada que tudo tem um ponto de partida, né? Tudo tem um começo. E o versículo que eu gosto muito de falar, acho que a Neide já até sabe qual é, o versículo que fala das coisas pequenas, que nós não podemos desprezar as coisas pequenas. Zacarias, versículo 10. A Neide já anotou 3 vezes. Zacarias 4, versículo 10, irmãos, que fala, ó, que nós não devemos desprezar, né, o tempo das coisas pequenas. Diz lá, quem desprezará o tempo das coisas pequenas? Tudo tem um ponto de partida e tudo começa, irmãos, pequeno, né? Nada começa grande. Então vamos lá. Em lição anterior, vimos que Antioquia foi o lugar de desenvolvimento vocacional do apóstolo Paulo. Em Éfeso, o apóstolo permaneceu mais tempo e por isso dali surgiu um local estratégico para formar novos discípulos. Assim, preparar seus colaboradores vocacionados para atuar nas igrejas da Ásia era uma tarefa importante, pois o ministério de Paulo já estava mais independente dos apóstolos de Jerusalém, embora não perdesse a comunhão com a igreja-mãe. Logo, sem uma boa preparação dos novos líderes, a obra de Deus não pode ser feita com eficácia. É preciso cuidar das novas vocações. Então, aquilo que nós já enfatizamos aqui, né? Temos as crianças, temos os jovens, os novos obreiros, os novos líderes, convertidos, novos congregantes, e todos nós temos o papel de cuidar, né, irmãos? Todos nós temos o papel de preparar. E aqui eu quero dar o exemplo de Moisés. Moisés, ele preparou um substituto. Quem sabe quem foi o substituto de Moisés? Não, o irmão era sacerdote, Josué. O irmão era o sacerdote, trabalhou junto com ele ali. Mas Moisés, ele preparou Josué. Mas aí, irmãos, Josué ali assumiu o chamado dele, né? Entrou na terra prometida. Só que a Bíblia não mostra ali Josué preparando ninguém. Josué não preparou ninguém. Aí sabe o que aconteceu? Veio o tempo ali dos juízes. Depois de Josué, vieram o tempo ali dos juízes. E olha só o que aconteceu, irmãos. Coloca aí, Pedro. Juízes 2, versículo 10. Os irmãos leiam aqui comigo. Juízes, capítulo 2, versículo 10, irmãos. Juízes, capítulo 2, versículo 10. Diz assim, ó: e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conheciam ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Olha, Josué não ensinou para ninguém, não passou o bastão para ninguém, irmãos. Então, foi congregada aquela geração que entrou na terra prometida, né, e tudo. Mas depois daquela geração, surgiu outra geração.
E essa geração que surgiu não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Olha, a Bíblia fala, né? Como crerão de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como conhecerão a Deus, a Jesus, as obras de Deus, se ninguém ensinar? Não é verdade? Então olha o perigo, irmãos. As pessoas não conhecerem nem a Deus e nem as obras de Deus. Agora vamos para o capítulo 17, versículo 6 de Juízes. Coloca aí, Pedro. Juízes 17, versículo 6. Diz assim, irmãos: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Então olha, não existia novas lideranças, né? Não foi passado o bastão. Então o que aconteceu com o povo? Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. É aquilo que nós sempre falamos, cada um seguia o seu próprio entendimento. Aquilo que dava na cabeça, aquilo que dava na telha, era que fazia, né? Agora olha só, Juízes 21, versículo 25. É o último capítulo de Juízes, o último versículo de Juízes. Olha como terminou tudo isso. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. O versículo se repete, né? Cada um seguia o seu próprio entendimento, irmãos. O perigo de não se levantar uma liderança. As pessoas vão fazer o que der na telha. Este é o perigo de não prepararmos novos obreiros, né? Se Deus quiser, essa igreja aqui vai estar sempre preparando as novas gerações para a glória e honra do Senhor. Então vamos lá, irmãos. Quando nós falamos aqui de vocações, no final está falando aqui de vocações, é sempre bom lembrar, quando nós falamos de vocações, nós devemos evitar dois extremos. Um extremo é forçar uma barra, né? Forçar uma entrada ali. Se meter onde Deus não está chamando, irmãos. Forçar uma barra para entrar pela porta, entra pela janela mesmo, o que importa é entrar? Não. Nós não podemos fazer isso. Isso é um extremo. Agora, o outro extremo também é que quando Deus chamar, nós não podemos fugir do chamado. Como fez o profeta Jonas, né? O profeta Jonas ali foi chamado, Deus deu ali um chamado específico para ele, ele fugiu. Quando ele fugiu, o que Deus fez? Deus permitiu uma tempestade. Irmãos, Deus ele manda tempestade para o crente que está desviado. Mas não é para matar o crente, mas é para que o crente volte para o caminho certo, fazer a vontade do Senhor. Então não podemos fugir, irmãos. Temos que evitar esses dois extremos, né? Não se meter onde não somos chamados, e também, quando formos chamados, que a gente não venha negar esse chamado. Daqui a pouco, hoje é tão de Deus essas coisas, né? Os estudos bíblicos, é tão de Deus, que hoje o presbítero Evaldo botou ali um vídeo. Esse vídeo, uma vez eu passei lá no Sol Nascente, eu estava querendo me lembrar desse vídeo, irmãos, e o presbítero Evaldo botou lá no grupo. Falei, é de Deus, porque a aula tem tudo a ver com o vídeo. Foi ontem? Hoje que eu vi. Ontem de noite, né? Tá, hoje que eu abri, né? Hoje que eu fui ver. Mas é bênção do Senhor, né, irmãos? Porque tudo tem a ver com a aula. Então, quando for aqui no finalzinho, eu vou deixar aqui um tempinho, um finalzinho, que nós vamos estar colocando esse vídeo, né? Para os irmãos verem, entenderem como é importante isso. Porque às vezes a pessoa pensa que o chamado de Deus é só na igreja, só para ser um diácono, um evangelista, um pastor, e não. Deus ele tem chamado aí as pessoas também para fazer a diferença na sociedade. Isso não significa que a pessoa não tem que frequentar a igreja, né? Então meu chamado é só para... Não, só secular, não. O chamado da pessoa específico pode ser num hospital, pode ser para ser advogado, um juiz, um policial, a gente não sabe, um professor. Mas isso não significa que a pessoa não tem que congregar, né? Porque a Bíblia fala, não deixei de congregar como é o costume de alguns. A Bíblia manda congregar também. Mas o chamado da pessoa ela vai exercer, irmãos, não somente na igreja. Na verdade, quando a palavra diz ministério, a gente não fala o meu ministério de pastor, o meu ministério de evangelista, às vezes nós não falamos isso. Na verdade, ministério, o nome já diz, né? Ministério, irmãos, vem de trabalho. Estéreo, né? De trabalho. E mini, o nome já fala, mini. Então, ou seja, é um pequeno trabalho. Aqui na igreja é um ministério, é um pequeno trabalho. Porque nós passamos a maior parte do nosso tempo, irmãos, não é na igreja. Nós passamos no nosso trabalho, é na nossa casa, é na sociedade. A igreja nós separamos ali 3 dias na semana, 2 horas né, em cada culto. Então aqui, irmãos, é um ministério. Nosso maior trabalho para Deus é na sociedade, é no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos vizinhos. É lá que nós temos também, não somente na igreja, mas lá é que nós temos que verdadeiramente fazer a diferença também. Porque na igreja nós podemos até nos comportar bem, né? Na igreja é fácil comportar bem. Agora, irmãos, tem a ver com caráter, né? O que é caráter?
Caráter é aquilo que nós somos quando não tem ninguém nos observando. Quando os irmãos não estão observando, quando o pastor não está observando, é ali que nós vamos mostrar realmente. Nós podemos até medir a nossa espiritualidade. A melhor maneira de medir a nossa espiritualidade é como nós nos comportamos quando não tem ninguém nos observando. Porque quando está observando, a gente procura não errar. Procura, né? Agora, quando não tem ninguém nos observando, é ali que nós vamos medir a nossa verdadeira espiritualidade. Vamos lá, subtópico 2. Paulo e o despertamento de novas vocações. O ministério de Paulo tomou uma proporção muito ampla. Era um ministério internacional. Para levar as boas novas aos centros culturais do mundo, ele não podia atuar sozinho. Olha, irmãos, o apóstolo Paulo não podia atuar sozinho. Nenhum de nós podemos atuar sozinho. Eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos de Jesus. Não é verdade, irmãos? Deus é tão maravilhoso, irmãos, que Ele distribui os dons a cada um, os talentos, né, da maneira que lhe apraz. E aquilo que você não tem, Deus Ele deu para o seu irmão, para que você também precise do seu irmão. Aquilo que o seu irmão não tem, Deus Ele te deu, para que o seu irmão precise de você também. Então todos nós nos completamos na igreja. É a multiforme sabedoria de Deus, irmãos. Aquilo que eu não tenho, meu irmão tem. Aquilo que meu irmão não tem, eu tenho. E nós nos completamos para que ninguém possa se orgulhar de fazer tudo sozinho. Não é verdade, meu? Então Deus é maravilhoso. A Bíblia fala que é melhor ser dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda a se levantar. Vamos continuar. Por isso o apóstolo arregimentou e investiu em pessoas que o auxiliassem a levar o evangelho. Podemos citar nomes como os de Timóteo, Sópatro. Esses nomes são difíceis, hein? Timóteo, Sópatro. Aqui não é segundo, irmãos. Eu creio que está errado na revista, né? Porque quando eu li na Bíblia, estava escrito segundo. Aqui está segundo, né? Na Bíblia que eu li, estava escrito segundo. Mas depois eu vou conferir, né? Esse é erro de grafia aqui. Trófimo, Tíquico, Tito, Aristarco, Filemon, Gaio e tantos outros. Essas pessoas recebiam ensinos diretamente de Paulo, ou seja, o ministério do apóstolo despertava novas vocações. Então veja, irmãos, que o ministério do apóstolo despertava interesse de outras pessoas também, né? Às vezes é assim na minha e na sua vida também, irmãos. Quando você está fazendo a obra de Deus, quando você está se dedicando à obra de Deus, outras pessoas também vão se inspirar em você. Outras pessoas também vão se espelhar no seu exemplo e muitas vão querer fazer o que você faz também. Que nós sejamos inspirações também para outras pessoas também fazerem a obra. Quando eu estava fazendo a live ali com o evangelista Jânio, foi uma das perguntas do evangelista, foi essa. Falou, pastor, como é que você incentiva as pessoas a fazer o evangelismo? Como é que você consegue levar as pessoas para lá? Eu falei, na verdade eu não fico forçando ninguém, né? Forçando, obrigando nem nada. A gente ensina, a gente instrui, tudo isso faz parte, né? Agora forçar, aí eu não forço a barra, não. Eu creio que a melhor maneira de inspirar as pessoas a irem, né? De incentivar as pessoas a irem fazer também, é dando o exemplo. É eu indo primeiro, não esperando por ninguém. Irmãos, tem muitas coisas nas nossas vidas que a gente não pode esperar por ninguém. A gente tem que fazer, né? E aí, quando as pessoas se interessarem também de estar fazendo, nos ajudando, elas também vão estar nos ajudando, fazendo também. Mas tem coisa, irmãos, que você toma à frente, é a melhor maneira de você incentivar outras pessoas a fazerem também. É igual os nossos filhos. Os nossos filhos, eles vão nos imitar. Aquilo que nós fazemos, nossos filhos vão imitar também, né? Na maioria das vezes, na maioria dos casos, nossos filhos vão nos imitar. Sabemos que nem sempre é assim, mas na maioria das vezes, nossos filhos vão nos imitar. Sejam para as coisas boas ou para as coisas ruins também. Então, o melhor exemplo nós temos que dar também para que essas novas gerações possam imitar também os bons exemplos, não os maus. Oi. É segundo? Conferiu na Bíblia? É porque a tradução que eu li foi até uma Bíblia que eu ganhei hoje. Eu estava conferindo lá na tradução que eu li, estava segundo. Então acho que depende também da tradução, né? Amém. Por isso que eu gosto de comparar, né, as traduções. Hoje eu ganhei 2 Bíblias. E essa tradução que eu ganhei foi uma tradução que eu nunca tinha visto. Nem sabia que existia, para falar a verdade. Aí eu ganhei 2 Bíblias, aí fiquei curioso, né, de saber
nossa, essa tradução aqui eu nunca vi, deixa eu ver se é muito diferente. Eu fiquei lendo ali, é até uma tradução fácil de ler, mas eu nunca tinha visto ela não. Então vamos lá, subtópico 3. Paulo, um mestre inspirado. O apóstolo Paulo aproveitou a boa vontade de seus filhos na fé para o aprendizado no Evangelho. Olha, irmãos, a boa vontade de seus filhos na fé. Não tem coisa melhor para um pastor quando os filhos na fé demonstram boa vontade. Aí o trabalho do pastor, ele é o quê? Facilitado, né, irmãos? Facilitado muito. Nesse sentido, ele tornou-se um mestre inspirado para os que o ouviam, pois o apóstolo recebera revelações do próprio Senhor. Irmãos, o apóstolo Paulo, né, ele recebeu revelações diretamente de Jesus, porque nós sabemos que ele não andou com Jesus, mas ele recebeu inspirações do próprio Senhor Jesus Cristo. É por isso que no texto lá da Santa Ceia, lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, ele vai dizer: o que recebi do Senhor, o que recebi do Senhor, eu também os entreguei. Então ele diz isso, né? O que recebi do Senhor, eu também os entreguei. Então tudo que o apóstolo Paulo ensinou foi inspiração diretamente do próprio Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus, meus irmãos. Aqui vai dizer, né, que o apóstolo Paulo, quando ele viu ali a boa fé nos filhos da fé dele, né, quando ele viu ali boa vontade, nos filhos da fé, ele ficou inspirado, ele se inspirou cada vez mais. E por incrível que pareça, irmãos, era justamente o que eu estava pensando hoje, né? Estava pensando, orando a Deus e pensando, irmãos, é muito mais fácil, a gente se motiva mais, a gente tem muito mais ânimo, força, quando a gente vê interesse das pessoas. Por exemplo, para ensinar não é fácil, irmãos. Para ensinar tem que se preparar muito, né? Tem que estar bem da mente, tem que se preparar ali. Irmãos, eu termino um estudo, eu já vou pensando no próximo, já vou me preparando para o próximo, já vou lendo, já vou estudando, já vou ali me concentrando, orando, né? Tiro meus momentos sim de descanso, para aliviar minha mente. Tem dia, irmãos, que eu não leio nada. Tem dia que eu tiro um dia assim só para descansar minha mente, relaxar, orar, né? Um versículo ou outro eu ainda leio, mas eu digo assim, parar para ler mesmo, estudar, tem dia que não. Eu dou um descanso para minha mente, porque todos nós temos que ter descanso, a mente também tem que ter descanso. Então ler um versículo, um devocional, é bênção. Agora tirar assim para estudar mesmo, tem dia que eu dou um descanso assim. Então, irmãos, para nós é muito bom ver que tem pessoas, quando as pessoas se interessam, quando os irmãos estão ali ativos na obra de Deus, nós nos animamos muito mais, meus irmãos. É claro que a gente faz da mesma maneira, com o mesmo amor, mas é claro, não tem um ditado que diz que a união faz a força? Isso é verdade, irmãos, em todos os sentidos. A união faz a força. Por isso nós sempre oramos a Deus e pedimos para os irmãos, que os irmãos estejam sempre nos ajudando também, nos incentivando ali, para que a gente se sinta também motivado cada vez mais na obra do Senhor. Isso é muito importante para as lideranças também. Foi importante para o apóstolo Paulo também. Então, continuando aqui, ó. Assim Paulo reunia vocacionados para dar-lhes instruções de como pastorear a igreja local. Não por acaso temos 3 epístolas paulinas denominadas de cartas pastorais. Olha as epístolas aí, ó. 1º e 2º Timóteo e Tito são chamadas cartas pastorais, porque Paulo escreveu ali para os novos pastores. Ali há instruções sobre como pastorear uma igreja, falar com diversas pessoas da igreja local, segundo suas faixas etárias. A constituição e a preparação de novos líderes era um cuidado constante do apóstolo. Esse deve ser o nosso cuidado também, pois a estabilidade ministerial da igreja local depende disso. É como eu já falei, irmãos, nós passamos, mas a igreja fica. Então nós temos o papel de ensinar as novas gerações, capacitar essas novas gerações. Essa é uma responsabilidade nossa. Vamos lá para o tópico 2, já vamos aqui passando para o tópico 2, que é a bênção do Senhor. Subtópico 2 fala o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. Então, irmãos, legado, o que é o legado? O legado é aquilo que nós vamos deixar para as novas gerações. Todos nós também vamos deixar um legado. Nós podemos deixar um bom legado ou podemos deixar, né, coisas ruins aí para as novas gerações também, irmãos, maus exemplos também. Tudo vai depender das nossas escolhas na presença do Senhor. Então, um legado ali que o apóstolo Paulo ele lutava para deixar para os novos obreiros, novos pastores, era principalmente, fundamentalmente, o legado doutrinário, ou seja, o ensino correto. E no tópico 3 nós vamos aprender por quê.
Paulo, ele se esforçava muito para deixar o ensino correto. Olha só o que ele disse lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, irmãos. Já está aqui, ó. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera destas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Olha, irmãos, isso é importante, porque não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa própria alma, né? Então, apóstolo Paulo, ele falou ali para Timóteo, tem cuidado de ti mesmo, primeiramente de ti mesmo, e depois também, e da doutrina, do ensino, né? Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, porque quando nós aprendemos a palavra, e quando nós vivemos, praticamos a palavra, meus irmãos, nós estamos cuidando do quê? Primeiramente da nossa salvação. E quando nós cuidamos do ensino correto também, aí nós vamos estar ajudando também aqueles que nos ouvem também. Por isso que diz aqui, ó, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Irmãos, olha uma coisa interessante. Se eu só ensinar as coisas certas, eu posso ser usado para salvar aqueles que me ouvem. Mas se eu não praticar as coisas certas, eu vou me perder. Às vezes vou até ganhar vidas, mas vou perder a minha própria alma. Então, uma coisa importante de aprender, irmãos, que chamado não significa ser aprovado. Nem todos que são chamados são aprovados. O exemplo é Saul, né? Saul, ele foi escolhido por Deus. Saul, ele foi ali ungido por Deus, separado por Deus. Saul, ele foi usado ali para ganhar várias batalhas, muitas guerras. Agora eu pergunto, Saul foi aprovado? Saul foi reprovado por Deus, né? Então, chamado não significa ser aprovado. Ser aprovados vai depender da nossa prática, irmão, da prática da palavra, se nós vamos realmente praticar a palavra. Porque tem muitas pessoas que pensam que é só ter um cargo, só ter dons espirituais e já é salvo. Não. Jesus, ele falou, muitos naquele dia chegarão e falarão para ele, Senhor, no teu nome eu curei, no teu nome eu profetizei, no seu nome eu expulsei demônios. E Jesus vai falar abertamente, apartai-vos de mim que eu nem vos conheço, vós que praticais o quê? O pecado, a iniquidade. Ou seja, as pessoas cheias de dons, pessoas com cargos ministeriais, né? Mas pessoas que estavam praticando o pecado. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão, né, na igreja, que estão tendo ali cargos ministeriais e até dons espirituais, profetizando, falando em línguas, curando, ensinando, mas naquele grande dia vão ouvir isso, apartai-vos de mim que eu nem vos conheço, porque vocês praticam a iniquidade, né? Então Deus, ele não olha para aquilo que nós fazemos, Deus, ele olha para a intenção daquilo que nós fazemos. Isso é importante, a intenção do coração. Então vamos lá, o apóstolo Paulo, ele tinha muito cuidado com a doutrina, com o ensino certo, porque no tópico 3 nós vamos aprender, porque ali, irmãos, ele sabia que quando ele deixasse ali a igreja, ali seriam introduzidos ali falsos profetas, falsos mestres seriam introduzidos na igreja, e outros falsos mestres, falsos profetas sairiam de dentro da igreja também, porque tem falsos profetas que vêm de fora, mas tem falsos mestres e profetas que surgem de dentro da igreja também. Por isso, cuidado com o ensino, com o zelo, né, com a doutrina correta o apóstolo Paulo tinha. E ele tinha muita preocupação, a preocupação dele era essa. Ele pensava assim, ó, Senhor, estou ensinando tudo certo, né? Estou ensinando aqui os novos pastores, os novos convertidos, os novos obreiros, estou ensinando certinho, mas o coração dele doía. Porque ele sabia, irmãos, que quando ele se afastasse dali, os lobos devoradores chegariam ali para querer, né, tragar as ovelhas, irmãos. Isso dói muito no coração do pastor. A Bíblia fala lá em João 10, né, João 10 em diante ali, vai falar sobre o pastor, o verdadeiro pastor, que Jesus, ele é o pastor supremo, né? Mas Jesus, ele vai falar também que Deus, ele deu pastores para as igrejas também. E ele vai falar que o verdadeiro pastor, ele quando vê o lobo se aproximando, ele defende a ovelha. Já o mercenário não, o mercenário ele foge, irmãos. Então o pastor, ele defende. Por isso que o pastor, irmãos, se chegar ensinamentos errados, né, falsas profecias, falsos profetas, irmãos, o pastor, ele nunca vai aprovar isso. Ele não aprova, ele vai ensinar a coisa certa, porque o pastor tem muito cuidado, o zelo, né, o temor das ovelhas serem enganadas por falsos mestres e por falsos profetas. Este era o temor do apóstolo Paulo também. Agora vamos aqui para o subtópico 1.
A advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. Então, além dos falsos profetas, existiam também os judaizantes e os gnósticos. Pastor William, não sei o que é isso. Então, nós vamos aprender agora. Letra A aqui, ó. Quem eram os judaizantes? Durante o ministério de Paulo, muitos judeus acolheram a mensagem apostólica e tornaram-se cristãos, mas nem todos aceitavam a liberdade cristã dos gentios. Por isso, alguns deles torceram o ensino do apóstolo, afirmando que a salvação dos gentios dependia da obediência da lei mosaica. Assim, exigiam que os gentios convertidos observassem a lei, tais como alguns aspectos: a prática da circuncisão, a guarda do sábado judaico, a observância dos ritos que envolviam datas e comidas. Parecia que a graça de Deus não era mais suficiente. Contra isso, Paulo se levantou corajosamente, Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 9. E o legado que ele nos deixou foi a defesa intransigente quanto à natureza graciosa da salvação. Disso nenhum líder cristão pode abrir mão. A salvação é por graça e não por mérito humano. Irmãos, qual era o perigo dos judaizantes? É porque os judeus daquela época, irmãos, muitos se tornaram cristãos. Os judeus que se tornaram cristãos, eles entenderam que a salvação era por graça e não por obras da lei. Agora, aqueles judeus que ainda achavam que a salvação era por obras da lei, eles queriam ensinar a igreja, os novos convertidos, a guardar as obras da lei também. Ou seja, tradições que eram dos judeus para aquela época, rituais que eram exclusivamente dos judeus, eles queriam trazer para a igreja. Um dos rituais era qual? Era a circuncisão. Eles queriam ali que os novos convertidos se circuncidassem. Os irmãos já sabem, né, o que é circuncisão? Circuncidar? Era ali como se fosse uma operação de fimose, né, nos dias de hoje. Então os judeus, eles tinham essa tradição, esse ritual. Mas esse ritual nunca foi para a igreja. Outro ritual, guardar o sábado mosaico. Exclusivamente o sábado. É um princípio bíblico, irmão. Sim, a gente guarda um dia na semana, né? Até Deus deu exemplo. Trabalhou 6 dias e descansou 1. Só que, irmãos, a Bíblia não ensina especificamente, quando nós estamos com ensinamento para a igreja, a Bíblia não ensina mais um dia específico. Fala de você guardar um dia, mas não ensina um dia específico, irmãos. Teve muita discussão, né, quando Jesus curava no sábado, quando Jesus fazia milagre nos sábados ali também. Os judeus achavam que Jesus estava indo contra a lei de Moisés. Só que Jesus, ele estava ensinando a forma correta de se praticar a lei. Porque a prioridade da lei é priorizar o quê? A vida, a alma, a salvação. Jesus, ele falava assim: vocês são hipócritas. Por acaso, se um boi de vocês ou se uma ovelha cair num buraco no dia de sábado, vocês não vão salvar? É claro que eles iam salvar, né, irmãos? Então Jesus estava falando, a vida tem prioridade. O sábado não é dono do homem, né? O sábado não é dono do filho do homem. O filho do homem é que é senhor do sábado. Então, meus irmãos, Jesus, ele ensinou a forma correta de se praticar. Hoje em dia, sim, a Bíblia ensina esse princípio da gente separar um dia para o Senhor, consagrar um dia para o Senhor, né? Ter um dia ali de descanso. A tradição cristã mais praticada é o domingo, porque Jesus, ele ressuscitou no domingo. Só que nós não podemos discriminar e nem determinar isso como uma doutrina, não. Tem pessoas que têm o costume do sábado, mas não guardam da maneira correta. Às vezes, irmãos, não faz nada, né? Não lava uma vasilha, não varre a casa, não faz nada. Só que isso, meus irmãos, não é o princípio correto. O princípio correto de se guardar um dia é você separar um dia para consagrar para Deus. É separar um dia para se lembrar, né, cada vez mais do seu Criador, para descansar assim o seu corpo, a sua mente, descansar do trabalho, mas consagrado ao Senhor. Não significa que você não pode fazer nada, porque tem muitas coisas que não tem nem como, né? Como é que você vai ficar sem fazer nada, né? Não existe. Então ninguém consegue cumprir isso, né, à risca. Então o princípio é esse, é consagrar um dia para Deus, descansar também, ter um dia de descanso, assim como Deus teve. Então, irmãos, os judaizantes, eles queriam levar isso para a igreja, só que isso eram costumes judaicos. E eu já presenciei, irmão. Sabia que hoje em dia tem muitos judaizantes também, trazendo coisas dos judeus para a igreja? Até a questão da Arca da Aliança, irmãos. Tem um capítulo lá de Jeremias, que agora vai me falhar a memória, mas tem um capítulo de Jeremias que diz que a Arca da Aliança não era nem para fazer mais réplica dela. A Arca da Aliança se perdeu, sumiu, nunca mais nem foi encontrada. Tem
uma representação espiritual, que a Arca da Aliança está nas regiões celestiais. Mas aqui na terra, irmãos, ali a Bíblia vai dizer que não era para fazer nem réplica da Arca da Aliança mais. E hoje em dia nós vemos muitas vezes as pessoas usam a Arca da Aliança como amuleto, né? Coloca a Arca da Aliança ali, fala, essa arca aqui, a presença de Deus está aqui, e nós vamos, muitas lives já vimos assim, né? Eu vou orar aqui nessa arca, e a Arca da Revelação. Aí mudaram até o nome, a Arca da Aliança, colocaram o nome de Arca da Revelação. Então, irmãos, são coisas que o homem inventa, que não está na Bíblia, não são princípios bíblicos. Usa a Arca da Aliança como amuleto. Nós pregamos isso aqui no dia do Ano Novo, né, na virada. A Arca da Aliança estava ali servindo como um amuleto. Hoje em dia muitos objetos são usados na igreja como amuletos. É a arca, é o candelabro. Você compra esse candelabro aqui, leva para a tua casa e vai ser abençoado. Eu já comprei quando era novo convertido. Não é, Nilma? Nilma lembra, né? Candelabro, anéis, objetos que hoje em dia, isso aí são misticismos, são introduzidos dentro da igreja. Então existem os judaizantes também querendo trazer rituais, usar aquele kippah, aquele chapeuzinho, né? Manto sacerdotal, são coisas totalmente para a época dos judeus ali, irmãos. Uma vez eu fui numa consagração que ia ter de obreiros, né? Obreiros, apóstolos, iam ser consagrados, e eu estava com a van. Aí me perguntaram se eu poderia levar o pessoal lá para essa consagração que ia ter. Aí eu fui. Irmãos, quando eu cheguei lá, eu fiquei observando, porque eu já, né, estudando bastante a Bíblia, eu observei quantos rituais judaicos numa consagração de obreiros. Como que a Bíblia ensina a consagração dos obreiros no Novo Testamento, irmãos? Imposição de mãos, orar, jejuar, né, pedir direção para o Espírito Santo, impor as mãos ali, já está ordenado. A ordenação é por imposição de mãos. Então ali eu vi tantos rituais judaicos, mas tinha uns que eram muito exagerados ainda, no tempo dos judeus mesmo. Tinha aquele shofar, aquele chifre gigantesco, shofar. Tinha aquele shofar, eles tocavam shofar, irmãos, todo mundo vestido igual os judeus, todo aquele ritual judaico. Parecia que a gente estava no Antigo Testamento ali ainda, né? Rituais judaicos introduzidos na igreja. Quando ia consagrar, não derramava nem um pouquinho de óleo, não derramava quase uma taça dessa inteira de óleo na pessoa lá para consagrar, né? Aquele ritual todo. Irmãos, rituais judaizantes, trazendo para dentro da igreja. Eu observei isso. Eu até, né, expliquei para minha esposa, como eu estudo mais, eu falei, Nilma, isso aí são tudo práticas judaicas que a Bíblia condena. O apóstolo Paulo já fez reunião e já entrou até mesmo em contendas, até mesmo com o apóstolo Pedro, por causa que eles queriam judaizar a igreja. A igreja de Cristo, irmãos, é a junção do povo judeu com o povo gentil. Aí é a igreja de Cristo. Então esses rituais os judeus ainda praticam, mas são rituais para eles mesmos. A igreja não precisa praticar ritual nenhum desses. A igreja de Cristo tem essa liberdade da graça, porque não é objeto, não é esse misticismo todo, não é, irmãos. Hoje em dia nós temos o princípio bíblico, né, a seguir, sim, mas esses rituais não existem mais para a igreja. Então os irmãos entenderam, né? Rituais judaizantes, isso é para os judeus, não para a igreja. Então o apóstolo Paulo, ele combateu isso. Note que ele combateu. Depois os irmãos leem lá em Gálatas capítulo 1, né, versículo 6 ao 9, que ele combateu ali com muita rigidez quem queria ali judaizar a igreja. Porque senão até hoje nós estávamos aí circuncidando também, guardando o sábado, e não é isso, né? Vamos lá, letra B. Então tinha os judaizantes e os gnósticos. Agora nós vamos explicar um pouquinho quem eram os gnósticos. Então diz aqui, ó, quem eram os gnósticos? Haviam cristãos adeptos do gnosticismo. Eles acrescentavam elementos filosóficos à fé cristã que corrompiam a sã doutrina. Era uma filosofia prejudicial ao evangelho que Paulo ensinou. Os gnósticos se consideravam mais espirituais que os demais. Irmãos, olha só, os gnósticos se consideravam mais espirituais. Hoje em dia, dentro da igreja, nós corremos esse risco também, do orgulho espiritual. A gente, né, achar que é mais espiritual que as outras pessoas, isso se chama orgulho espiritual. Isso é condenado também por Deus, pela igreja, por Deus, né, pela palavra. Os gnósticos se consideravam mais espirituais que os demais. Para eles, o espírito era mais importante que o corpo, e ensinavam que o corpo é matéria imprestável. Olha, irmãos, então atentem bem aí. Uma coisa assim, quando alguém falar sobre gnosticismo, sobre gnósticos, os irmãos já vão memorizar isso. Os gnósticos, eles achavam que o espírito era mais importante que o corpo. Aí isso a gente pode confundir, né? Mas pastor, o espírito não é mais importante que o corpo, não? Pois eu vou falar, irmãos, para Deus tudo é importante. O espírito,
a alma e o corpo. O nosso corpo é chamado templo do Espírito Santo. A Bíblia fala em 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? E se alguém destruir o corpo, o templo do Espírito Santo, este alguém também será destruído? Nosso corpo é tão importante, se a gente destruir o nosso corpo, nós vamos ser destruídos também. Por isso que o vício é pecado, né? É condenado, os vícios são pecados. Práticas que acabam com a nossa saúde também, irmãos, é pecado, é condenado por Deus. Nós vamos aprender aqui que nós temos que cuidar do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo também. Então os gnósticos, eles achavam o seguinte: não, o que importa é só o espírito, o corpo não serve para nada, a matéria não serve para nada, o que vale é só o espírito. Aí sabe qual é o perigo disso? Que eles falam, o que a gente faz com o corpo aqui não tem nada a ver não. Então, irmãos, eles andavam numa vida pecaminosa também. Eles pecavam, né? Falavam, não, é só no corpo mesmo, é só na matéria. A matéria é má, só o espírito que é bom. Então eles pecavam, eles faziam tudo que o diabo gosta, e eles achavam que não tinha problema nenhum, porque o que importava era só o espírito. Isso é um ensino do Satanás, né? Sim. Mas quando nós formos ressuscitados, todos nós vamos ser o quê? O que a Bíblia fala? Aqueles que morreram em Cristo, né, ressuscitarão primeiro. Então, os que morreram, eles vão ressuscitar. Até o mar vão dar os seus mortos. Até aqueles que morreram, que caiu no meio do mar, Ulisses Guimarães, que nunca mais foi achado, até o mar vai ter que devolver os mortos. Porque Jesus, ele vai ressuscitar o nosso corpo. O nosso corpo, ele vai ser glorificado. Vai ser um corpo turbinado, né? Sem doença, sem nada, irmãos. Mas ele vai ser um corpo glorificado. Mas Jesus, ele vai precisar sim do nosso corpo para nos ressuscitar. Aqui nessa terra, nós vamos ser consumidos mesmo. Mas na glorificação, o nosso corpo vai ser reconstruído. Nosso corpo. Como vai ser exatamente, eu não sei, né? A Bíblia não explica todos os detalhes. Mas o nosso corpo, aí a Bíblia fala, ó, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, né? Seremos arrebatados e teremos nosso corpo transformados para encontrar com o nosso Senhor Jesus nos ares. Então nós seremos glorificados em vida, né? Quem estiver vivo. Agora os que morreram vão ressuscitar também. Mas todos nós teremos nosso corpo. Jesus, quando ressuscitou, a primeira coisa que ele quis fazer, quando ele ressuscitou, ele desceu sobre essa terra, né? Ele veio no corpo dele. Só que ele estava glorificado. Muitos nem reconheceram Jesus. Ele já estava ali. Ele não tinha sido completamente glorificado, irmãos, mas ele já tinha ali, né, passado pelo processo todo do pecado, de vencer o pecado, de tudo. Ele não tinha subido aos céus e sido glorificado plenamente. Mas ali ele já tinha tido ali uma transformação. Porque da mesma maneira que ele podia abrir a porta e entrar, ele podia atravessar paredes também. A Bíblia vai falar ali de um episódio que os discípulos estavam reunidos e a porta estava trancada, fechada. Aí quando viu que não, Jesus apareceu lá. Então ele já podia aparecer no lugar, desaparecer, aparecer no outro, podia atravessar paredes. Então ao mesmo tempo que ele tinha o seu corpo humano, ele tinha o seu corpo espiritual também. Porque ele falou assim, ó, toque aqui em mim, ó, toque aqui em mim, para vocês verem que eu sou carne e sou osso também. Mostrou a ferida ali da mão, né? Toque em mim, queria que os discípulos tocassem nele. Até comer um peixe, para mostrar que ele tinha o corpo dele ainda. Então note que a glorificação também, nós vamos continuar com o nosso corpo, nós vamos ter o nosso corpo. É claro que vai ser um corpo, né, como nós, novas criaturas, vai ter novos céus e nova terra, vai ser um novo corpo também, transformado, sem doença, sem nada. Alguns até especulam aí, será que idade que nós vamos ter, quando nós formos ressuscitados, glorificados, será com que idade que nós vamos ter? Eu creio, irmãos, que nós vamos estar assim, não é uma coisa que eu creio, né? Não é que a Bíblia explica nem nada, mas eu creio que nós vamos estar assim no nosso auge, no auge da nossa saúde, né? No auge da nossa idade espiritual, tudo, nós vamos estar no nosso auge. E Jesus, ele morreu com 33 anos, não foi verdade? Jesus morreu com 33 anos. Quem sabe a gente não vai ter a mesma idade de Cristo? É uma coisa que eu especulo, não é uma coisa que a Bíblia ensina, né? Coisa que a gente imagina aqui. Mas nós vamos estar no auge. Então, irmã Roberta, igual a irmã falou aí, nessa terra nós vamos ser consumidos, mas o nosso corpo, ele vai ser ressuscitado e vai ser reconstituído. Entendeu, irmã? Então, esses gnósticos, eles falavam isso. Então eu posso pecar à vontade, o corpo que é ruim mesmo, a matéria não serve para nada, então eu posso viver uma vida do jeito que eu quero. Irmão, sabia que hoje em dia existe isso também? Já ouviram aquele ditado assim, aquela frase? Meu corpo, minhas regras? Eu faço do meu corpo o que eu quiser? Meu corpo, minhas regras? Irmãos, isso é um engano tão grande que nem o nosso corpo pertence a nós. Tudo pertence ao Jesus.
Ele é autor da nossa vida, Ele é o nosso Criador, Ele é o dono da nossa vida, Ele é autor da nossa vida. Ele vai requerer o nosso corpo também. Já pensou se a gente viver de qualquer jeito, fazendo qualquer coisa com o nosso corpo também? Então não é assim, né? Então vamos lá, irmãos, entenderam o que é gnósticos? Entenderam, né? Então vamos aqui avançar um pouquinho para a gente entender melhor. Da implicação desse ensino resultava a banalização da graça de Deus. Estou lendo certo? Foi aí que eu parei? Então é isso mesmo. Da implicação desse ensino resultava a banalização da graça de Deus. Aquilo que eu falei, né? A graça de Deus ficou banalizada. Pode viver de qualquer jeito, não tem problema nenhum. É o que muitos pensam hoje em dia também, né? Uma graça que não requer arrependimento, santidade e disciplinas espirituais não é graça verdadeira. Olha, irmãos, uma graça que não requer arrependimento, santidade e disciplinas espirituais não é a graça verdadeira. Então isso não é graça, na verdade isso é uma desgraça. Não é verdade? Eu sou salvo pela graça, então vou viver de qualquer maneira. Irmão, isso é uma desgraça. Não é graça. Então vamos lá. O apóstolo Paulo refuta esse falso evangelho dizendo: e o mesmo Deus de paz, olha só, e o mesmo Deus de paz vos santifiquem em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Seu legado para nós no século 21, não banalize a maravilhosa graça de Deus. Então, irmãos, graça não é permissão para pecar. É muito importante dizer isso. Graça não é permissão para pecar. Porque muitos pensam assim. Muitos, se a gente for pregar sobre o pecado, ensinar sobre o pecado, está julgando. Quem é você para julgar? Está me julgando. Nós somos salvos pela graça. Deus olha para o coração. Olha, irmãos, Deus olha para o coração. Irmãos, mas se eu vivo uma vida de pecado, meu coração está longe de Deus, né? E se Deus olha só para o coração, aí da mesma maneira eu estou em maus lençóis, né? Irmãos, se Deus olha para o coração. Porque quem vive uma vida de pecado está com o coração longe de Deus. Quem está com o coração alinhado com a vontade de Deus faz de tudo para vencer o pecado. Porque nós temos a nossa responsabilidade. Aqui foi dito, o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam considerados repreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus, sejam encontrados, né? Irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que cuidar sim do nosso espírito, da nossa alma, mas do nosso corpo também. E graça não é permissão para pecar, mas graça é poder de Deus para nós não pecarmos. É através da graça, é a graça de Deus que nos capacita a vencer o pecado. Isso não significa que Deus faz tudo unilateralmente, né? Significa que nós cooperamos com Deus para vencer o pecado. Lá em Hebreus vai falar assim, vocês ainda não lutaram até o sangue contra o pecado. Então está dizendo, irmãos, que se preciso for, a gente tem que lutar até o sangue contra o pecado. E às vezes nós queremos colocar na nossa mente, mas tem tentação que é mais forte do que eu. Não, irmãos, a palavra de Deus fala, não vos sobreveio sobre vós tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e juntamente com a tentação, Ele também dá força para que vocês possais suportar. Então toda tentação ela pode ser suportada. A Bíblia fala, resistir ao diabo e o diabo fugirá de vós. Quem tem um papel de resistir somos nós. Não é verdade, irmãos? Então olha só, irmãos, um versículo que eu gosto muito aqui, Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 14. Olha, Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 14. Eu gosto muito também, estou sempre lendo aqui para os irmãos. Nos ensina muito, irmãos, o que a graça de Deus faz nas nossas vidas, né? E para que ela serve também, não é só na salvação, mas é no processo também de nos dar força para nos libertar do pecado. Olha só. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Então primeiro a graça de Deus nos salva. Versículo 12, Pedro. E depois que ela nos salva, ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Então a graça de Deus nos salva e nos ensina também a renunciar ao pecado. Não é só salvar, ela também nos ensina a vencer, a renunciar ao pecado. Como é que a gente ia saber o que era pecado se não tivesse a palavra de Deus para nos ensinar, né? Então, a palavra de Deus nos ensina. Passa, Pedro, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Versículo 14. O qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras.
Olha, irmãos, então Jesus ele morreu para nos salvar? Sim, ele morreu para nos salvar. Mas ele morreu também, ele nos separou, ele nos escolheu, para que a gente possa viver uma vida separada da iniquidade. E também para que a gente possa ser purificado. Ele nos separou para purificar para si mesmo um povo especial. Então nós somos salvos para a santidade. Nós somos salvos para viver uma vida santa. Nós não somos salvos para viver uma vida de pecado. Nós somos salvos para viver uma vida santa. Parece até óbvio isso, irmãos, mas não é assim que muitas pessoas pensam, não. Muitas pessoas pensam assim: não, eu já sou salvo, é salvo pela graça, e pensa que pode viver de qualquer jeito. Pessoas que conhecem a palavra de Deus, irmãos, e vivem no pecado intencional, porque o pecado na vida do cristão, né, tem que passar a ser um acidente. É como eu digo, não é de uma vez, né, é um processo ali de libertação, purificação, de santificação. Mas o pecado na vida do cristão tem que passar a ser um acidente, não algo voluntário. Os irmãos sabem o que é iniquidade? Quem sabe o que é iniquidade pode me falar aí. O que é iniquidade? Pode falar. Sim. Propositalmente, né? Se torna uma prática. Porque o pecado, irmãos, é você errar o alvo. Pecado vem do grego, uma palavra grega, significa errar o alvo. Então, quando nós erramos o alvo, nós já estamos pecando. Nosso alvo é Cristo, nosso alvo é a salvação, nosso alvo é a santidade. Quando nós erramos esse alvo, nós já estamos pecando. Então, pecado é errar o alvo. Agora, o que é iniquidade? A iniquidade é isso que a Neide falou. Quando a gente começa a praticar, vira uma prática. Você pode até pecar, você peca ali, você cai, você, né, pede perdão, arrepende verdadeiramente, Deus ele te restaura. Agora, a iniquidade é a prática. É aquilo que você faz voluntariamente e é algo diário. Você faz, vai fazendo e acha que não dá nada e não tem nada a ver e que não tem problema nenhum. Aí vira iniquidade. E Jesus falou: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É uma prática, é a prática do pecado. Então é um perigo, né, irmãos? Perigo isso. Então vamos lá continuar. Subtópico 2, o compromisso de Paulo com o Senhor. O apóstolo não se preocupava apenas em lidar com os falsos ensinos que deturpavam a fé cristã. Ele preocupava-se em viver de maneira coerente com o que ensinava. Por isso sua vida era sem ostentação, pois desejava refletir a humildade de Cristo. Olha, irmãos, então o apóstolo Paulo ele não se preocupava só em ensinar, ele se preocupava em viver também. Porque antes de pregar aos ouvidos, nós pregamos aos olhos. As pessoas vão ver as nossas atitudes. Antes dela ouvir o que nós estamos falando, elas vão ver a nossa vida, né? Se condiz com aquilo que nós estamos falando. E olha só o que o próprio apóstolo Paulo deixou escrito em 1 Coríntios 9, versículo 27. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Diz assim, ó: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então o apóstolo Paulo, ele esmurrava, né? Algumas traduções vai dizer, ele esmurrava o próprio corpo e reduziu reduziu o corpo dele à servidão, para que pregando aos outros, ele mesmo não viesse a ser reprovado. Então, irmãos, nós é que temos que ter domínio. Nós é que temos que ter domínio sobre o pecado, não o pecado ter domínio sobre nós. A Bíblia fala: o pecado não terá mais domínio sobre vós. Cabe a nós dominar todas as nossas vontades, as nossas paixões. E Deus ele nos dá poder para isso, que é a graça do Senhor. Então vamos lá continuando. Em sua despedida dos obreiros de Éfeso, o apóstolo procurou deixar um testemunho de amor ao Senhor e à sua igreja. Nesse sentido, aprendemos com Paulo que não podemos pensar numa coisa, desejar e executar outra. Olha só, irmãos, as nossas ações, né, tem que estar alinhadas com aquilo que a gente prega e ensina, com aquilo que a gente vive. Como é que eu vou ensinar uma coisa e viver outra? Não tem sentido, né? É por isso que muitas vezes a gente vê isso, irmãos. A gente vê tanta polêmica, tanta coisa, né? Nossa, mas o pai prega isso e faz outra coisa. É claro que ninguém é perfeito, né? Ninguém consegue viver perfeitamente todos os ensinos bíblicos. Só quem conseguiu foi Jesus. Mas, irmãos, as nossas práticas têm que estar cada vez mais alinhadas com aquilo que a gente prega. Senão nós não vamos poder cobrar ninguém por aquilo que nós mesmos fazemos, né? Então aqui diz, ó, agir assim é viver numa profunda incoerência e confusão espiritual. É preciso pregar os ensinos de Cristo e refleti-los tanto na vida privada quanto na pública.
Então, como diz lá em Neemias, é Neemias ou é Esdras? Agora eu vou precisar de ajuda dos irmãos. Eu acho que é Neemias 7:10. Procurei, evangelista, Neemias 7:10. Ou é Esdras? Acho que é Esdras 7:10. Que diz assim, ó: eu busquei a lei do Senhor, apliquei na minha vida para depois ensiná-la. O princípio é esse, né? Eu busquei, apliquei, vivi a lei do Senhor e depois a ensinei para ensiná-la. Leia aí, evangelista Roberto. Eu creio que é Esdras mesmo, 7:10. Vai procurando aí, que é importante ler para os irmãos. Então ele estava dizendo isso, irmãos. O homem de Deus estava dizendo isso, que primeiro ele buscou a lei do Senhor, depois ele colocou em prática na vida dele e depois ele a ensinou. Porque muitas vezes, irmãos, nós aprendemos algo, aí nós já queremos ensinar sem nem ter vivido, não é verdade? Sem nem ter praticado ainda, nós já queremos ensinar. Como eu já falei para os irmãos, quando eu era novo convertido, eu já queria sair convertendo todo mundo. Só que ainda estava 7:10. É isso. Não, é isso mesmo. Esdras 7:10. Então está dizendo aí que ele aplicou o coração a buscar a lei do Senhor, cumpri-la e depois ensiná-la, né? Ele não saiu logo ensinando. Primeiro ele buscou, preparou o coração para buscar, aí depois ele cumpriu e depois que ele ensinou. Muitas vezes antes de cumprir, nós já queremos ensinar. Tem que fazer isso, sendo que nós mesmos não fizemos ainda, não é verdade? Então, olha o que Jesus fala, irmãos. É muito interessante isso, porque muitas pessoas dizem assim: ah, não posso julgar, não posso julgar. Irmãos, a Bíblia não ensina isso, que nós não podemos julgar, não. A Bíblia fala que nós não podemos julgar de uma maneira hipócrita. Nós não podemos ser hipócritas. Por exemplo, se eu pratico uma coisa, eu não posso chegar ali e cobrar uma pessoa que está praticando, sendo que eu mesmo pratico. A Bíblia está falando do julgamento hipócrita. A Bíblia fala em João 7:24, diz assim, ó: não julgueis pela aparência, julgue com a reta justiça, pela reta justiça. E a reta justiça é a palavra de Deus, né? Julgar segundo a palavra. Mas para mim julgar algo, eu mesmo não posso estar praticando aquilo. Porque a Bíblia fala assim, ó: como que você quer tirar o cisco do olho do seu irmão se tem uma trave no seu? Aí a Bíblia fala, ó: primeiro tira a trave que está no seu olho, para que aí sim você possa tirar o cisco do olho do teu irmão. Ou seja, a gente pode sim corrigir, mas antes de corrigir os outros, nós temos que corrigir a nós mesmos. Não é verdade? É igual nos nossos filhos. Como é que nós vamos cobrar para os nossos filhos? Cobrar dos nossos filhos uma coisa que nós mesmos fazemos. Como é que nós vamos cobrar, né? Aí depois que nós consertamos isso nas nossas vidas, aí sim nós podemos cobrar, porque aí vai ter efeito, né? Vai ter efeito nas nossas vidas. Vamos lá. Em sua despedida dos obreiros de Éfeso, o apóstolo procurou deixar um testemunho de amor ao Senhor e à sua igreja. Nesse sentido, aprendemos com Paulo que não podemos pensar numa coisa... Ah, já li isso, né? Já li. Então vamos para o tópico 3 para estarmos encerrando. Tópico 3 para estarmos encerrando. Paulo apela aos líderes. Subtópico 1. Sobre o desprendimento do obreiro para realizar a obra de Deus. Isso aqui é muito fácil de entender. O obreiro não pode ser avarento. O obreiro ele não pode ser ganancioso, né? Porque não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Aqui diz assim, ó: o apóstolo fala sobre o desapego material na vida do obreiro. O versículo 24 mostra que Paulo tinha um coração livre da avareza e da ganância. Sua vida mostra que o desprendimento das coisas materiais e plena dependência em Deus são características inegociáveis na vida do obreiro cristão. Irmãos, sabem o que é humildade? Explicando aqui de uma maneira fácil também. Aqui falou de dependência de Deus, né? E o que é humildade, irmãos? Humildade não é você vestir uma roupa velha, não é você vestir uma roupa velha, rasgada, não é você andar com sandálias trocadas, né? O pé de um, o pé do outro. Humildade não é isso, irmãos. Humildade é reconhecer as nossas limitações. Reconhecer que nós somos limitados e que nós somos totalmente dependentes de Deus. Tem pessoas que são extremamente ricas, mas são pessoas humildes. E tem pessoas que são pobres, mas são pessoas ali que só quer ser, como diz, né? Só quer ser também. Então humildade não depende da condição social, irmãos. Não depende disso. Humildade depende de um estado de espírito, é reconhecer nossas limitações e a nossa total dependência de Deus. Então vamos lá. O apóstolo Paulo ele vivia assim, né? Desprendido das coisas materiais, vivia de uma maneira humilde e reconhecia totalmente a dependência dele de Deus.
Aqui continua dizendo, ó, não podemos nos perder ministerialmente por causa da avareza e da ganância. Lembramos do exemplo de Paulo, que procurava não ser pesado às igrejas que pastoreava e visitava. Então, irmãos, a Bíblia nos ensina a ter cuidado com a avareza. Jesus mesmo falou, cuidado com a avareza. A avareza é como o pecado da idolatria, e os idólatras não herdarão o reino dos céus. Nós fazemos dos bens materiais o nosso Deus, né? Isso é um perigo. E como o jovem rico ali, né? Jesus, ele ofereceu a salvação para o jovem rico. Jesus, ele estava fazendo uma troca, né? Propondo uma troca. Falou assim, ó, vai, venda tudo que você tem e dê aos pobres, e aí você terá um tesouro nos céus. Jesus estava propondo isso aí, ó, troca essas coisas materiais por um tesouro nos céus. Porque, irmãos, o problema do jovem rico não era a riqueza em si. O problema era que o coração dele estava apegado às riquezas. Porque o pecado não é ser rico. O pecado é se nosso coração ficar nas riquezas. Então o jovem rico, ele disse que cumpria todos os mandamentos do Senhor. Senhor, eu já faço isso, eu cumpro isso, cumpro aquilo. Mas na verdade ele não estava conseguindo cumprir nem o primeiro mandamento de todos. O maior de todos os mandamentos. Que é amar a Deus sobre todas as coisas, não é verdade? O maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. Só que o jovem rico estava amando as riquezas sobre todas as coisas. E ele dizia, eu faço isso, eu faço aquilo, eu cumpro isso, eu cumpro aquilo. Mas na verdade não estava cumprindo nem o maior de todos os mandamentos, nem o primeiro de todos os mandamentos, não é verdade? Então vamos lá, irmãos. Aqui está dizendo que o apóstolo Paulo, ele procurava não ser pesado às igrejas que pastoreava e visitava. Isso é muito importante dizer. Porque, irmãos, o que acontece? O apóstolo Paulo, ele vivia exclusivamente para a obra. Então ele tinha direito, sim, de viver da obra. Os irmãos sabiam disso? Que quem vive exclusivamente para a obra tem todo o direito de viver da obra também? Quem vive exclusivamente ali para a obra, né? Tem o direito. E quando é sincero, né? Quando está ali para ganhar vidas mesmo, para cuidar do ministério, para ganhar vidas. Não ganhar dinheiro, não ganhar fama, para cuidar de almas. Então ele pode tirar o seu sustento. E o que é o sustento? De comer, de vestir. Nós não estamos falando de ficar milionário, enriquecer às custas do dízimo e oferta. Não é isso. É tirar o sustento. Comer, vestir, comprar um remédio. Lá em 1 Timóteo 5,28, vai dizer que todo obreiro é digno do seu salário. O apóstolo Paulo também fez uma comparação, né? Falou, vocês não podem tapar a boca do boi enquanto o boi debulha o milho. O que quer dizer isso? Antigamente, para debulhar o milho, eles amarravam o boi ali num carro de boi, né? Numa roda assim, amarravam o boi. E o boi ficava girando, girando, e quando girava, o milho ia sendo debulhado. Então o boi estava o quê? Trabalhando. Só que o boi precisava comer e beber, né? Aí o apóstolo Paulo, vocês não podem tampar a boca do boi enquanto ele está trabalhando. Ele fez essa comparação. Ou seja, o obreiro, ele pode sim se sustentar da obra. Isso não é em todos os casos. O caso do apóstolo Paulo, ele não quis ser pesado à igreja. Então nós temos que evitar dois extremos, né? Não é enriquecer, ficar milionário da obra, não. Mas também, irmãos, quando o obreiro, ele merece sim, né? Que ser sustentado, ter o de comer, o de vestir, o de beber, quando ele se dedica exclusivamente para a obra de Deus. Só que o apóstolo Paulo, ele tinha uma profissão. Então ele, por escolha própria, não é que ele era obrigado a fazer isso, por escolha própria, ele preferiu continuar trabalhando, fazendo tendas, né, para não ser pesado à igreja. Ele preferiu não precisar da igreja. Mas se fosse preciso, ele tinha assim respaldo bíblico. Porque é importante dizer isso aqui, não é coisa que o pastor está inventando, não. É respaldo bíblico para viver sim da obra de Deus, porque é obreiro da obra do Senhor, né? Todos que trabalham no mundo secular aí, todos que trabalham, né, nos seus empregos normais, têm direito a um salário, né? E quem trabalha para Deus não vai ter o direito de ser sustentado pelo dono de todas as coisas, que é o próprio Deus? Com certeza sim, né, irmãos? Mas não é isso que nós vemos hoje em dia. Hoje em dia se compra fazendas, compra jatinho, né? Compra avião, de cabeças de gados, não é isso aí também, né, irmãos? Todo o dinheiro da obra de Deus é revestido o quê? Na obra do Senhor também. É como eu falei, graças a Deus, irmãos, eu tenho meu emprego. Então eu costumo não misturar as finanças da igreja com minhas finanças pessoais, não. Meu salário do meu emprego é onde eu pago minhas dívidas, cuido da minha família, né? Tenho as minhas coisas com o meu salário do meu emprego. E as finanças que entram na igreja é revestida toda na obra do Senhor. Então até eu estava, né, conversando já com alguns obreiros aqui, algo que eu já queria fazer desde o ano passado, mas quando é começo de igreja, né, a gente, muita coisa para organizar, também aconteceu algumas provações na igreja, né, e a gente vai ali, vai querendo organizar. Este ano, se Deus quiser, irmãos, já até conversei com alguns obreiros, se Deus quiser,
nós vamos estar organizando, né, a questão de prestação de contas aqui na casa do Senhor. Comprar uma ata, né, que é um livro ali mais organizado, procurar fazer tudo direitinho, porque é um negócio meio trabalhoso também, mas nós vamos fazer tudo direitinho. Aí a prestação de contas, né, o que entra, o que é gasto, o que é investido na igreja, tudo, vai ficar tudo, e os obreiros, as lideranças, assinarem todo mês, uma vez no mês assinar ali, porque é bênção do Senhor, irmãos, é bênção para todo mundo, é bênção para mim, é bênção para os irmãos, porque não é os irmãos aqui que vão pensar mal do pastor, mas tem muitas pessoas maldosas que pensam, e nós temos que fechar toda a brecha de Satanás. Eu, quando, né, esforço ali, quando eu tenho minhas coisas, tenho meu carro, com certeza eu tenho línguas maldosas, eu falo isso porque eu já vivi. Certa vez eu estava com um Honda Civic, irmãos, aí cheguei lá no meu serviço, né, esse Honda, troquei no carrinho que eu tinha, troquei no Honda, do Honda fui para outro Honda, e ralando para carnezão, ralando para pagar, né, irmãos, com o dinheiro do meu emprego. Eu era só obreiro da casa do Senhor, nem pegava em dinheiro de igreja, ai, mano, nem sonhava em pegar dinheiro de igreja, era só um obreiro. Aí eu cheguei com esse Honda lá no serviço, aí tava 2 colegas meus de trabalho lá. Aí um colega meu falou assim, ó, o William aí, ó, o William agora é pastor. Só que eu não era nem pastor, irmãos, obreiro. Falou, ó, o William aí, o William agora é pastor. Aí o rapaz olhou pra mim e olhou pro carro. Olhou pra mim e olhou pro meu carro, irmãos. Aí ele olhou pro meu carro e falou assim, o negócio tá rendendo, hein. Irmãos, eu fiquei com raiva, fiquei triste, não sabia se eu xingava o cara. Falei, não, vou ficar na minha aqui, né, que eu sou crente. Mas, irmãos, fiquei assim, ó. Falei, como é que pode? Falei, ó Deus, como é que pode? Que coisa injusta. Mas é assim mesmo, as línguas maldosas. Então, quando tem a prestação de contas, isso preserva até o pastor também. E nós vamos fazer em nome de Jesus, vamos estar organizando aí. Então, irmãos, vamos continuar aqui para nós terminarmos. Línguas maldosas. O final do apóstolo Paulo foi o final mais feliz que pode ter, que ele foi salvo. Terrenamente falando, ele foi ali preso, né? Foi abandonado. Se a gente olhar para os olhos humanos, foi triste, né? Mas, irmãos, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, além de toda comparação, né, irmãos? Acima de toda comparação. O galardão dele realmente veio, né, através da salvação dele. Então o final dele foi feliz porque ele foi salvo. O final triste é de quem perde a salvação, né? A pessoa pode ter carro, casa, pode ter a maior riqueza do mundo, mas se perder a salvação é um final triste. Pode dizer, irmão Roberto. Verdade. E graças a Deus, irmãos, nós não tínhamos a ata ainda, né? Mas tudo desde o começo está anotado. Graças a Deus, está tudo anotado. Eu só não consegui guardar as notas, né? É tanta nota fiscal. Mas hoje em dia, daqui para frente, nós vamos fazer isso também. Mas graças a Deus, está tudo anotado. Eu com minha filha, nós fomos trabalhando ali, anotando. E os irmãos vão ficar por dentro aí de tudo. Então, meus irmãos, sobre essa questão de final triste. Eu estava assistindo, certo dia, eu estava assistindo um documentário sobre Fred Mercury. Quem sabe quem foi Fred Mercury? Ninguém sabe? Não, Fred Mercury era o cantor, a Nilma sabe. Assistiu comigo? A Nilma sabe. Irmãos, olha só uma coisa. Porque às vezes a pessoa pensa, isso aí é cantor do mundo, coisa do mundo. Irmãos, até a história dessas pessoas do mundo. Sabia, irmãos, que todos nessa terra são professores? Nós podemos aprender com todos nessa terra. Às vezes vamos aprender coisas boas, às vezes coisas ruins. Às vezes nós vamos aprender o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Mas todos são professores nessa terra. Então eu estava assistindo o documentário do Fred Mercury, porque assim, quando eu estava no mundão, eu gostava muito das músicas dele. E realmente, irmãos, ele era um cantor de um talento assim incomparável. Dificilmente surge um cantor com um talento daquele. Só que usou o talento para o mundo, né? O único erro foi esse, usou o talento para o mundo. Mas era uma pessoa assim bastante talentosa, que é difícil de ver. Para os irmãos lembrarem, Fred Mercury é aquele que cantava assim, ó, Love is my life. Lembraram? Love is my life. Ou então, We are the champions, We are the champions. Nós somos campeões. É uma mensagem bonita. Mas o que acontece? Eu chamava muita atenção, né, a história dele, a história do Elvis Presley, a história do Raul Seixas, porque Michael Jackson, porque se os irmãos forem assistir o documentário, irmão, são coisas assim que você vê, eram pessoas realmente diferenciadas. Pena que não usaram esse talento para a glória de Deus, né? Mas eram pessoas diferenciadas. Mas, irmãos, tudo final triste.
morreram de AIDS, outro morreu ali cheio de remédios, né? Depressão, tudo final triste. Então tinha tudo que o dinheiro podia comprar, só não tinha a salvação, porque o dinheiro não compra. Então isso nós podemos considerar um final triste. A pessoa tinha tudo nessa terra, mas morreu de uma forma tão triste. Então isso é um final triste, né, irmãos? Agora o apóstolo Paulo foi chicoteado, apedrejado, foi preso, matado, mas recebeu a salvação. Foi um final feliz. Então vamos lá, irmãos, para a gente terminar aqui. Subtópico 2, né, sobre o cuidado pessoal do obreiro. Paulo tinha uma liderança exemplar diante das pessoas, mas ele sabia que isso não bastava. Por isso, nos versículos 28, ele diz: Olhai, pois, por vós mesmos. Assim aconselhou os obreiros que olhassem para si mesmos. Então, irmãos, antes da gente querer cuidar de alguém, nós temos que cuidar de nós mesmos, né? Como é que a gente vai querer cuidar de alguém se a gente não cuidar de nós mesmos? Olha só, nós temos que ter cuidado, quando fala de cuidar de si mesmo, a gente tem que ter cuidado com a nossa vida espiritual, nossa vida doméstica ou familiar, né? Nossa vida moral, na área moral, física, social e eclesiástica. Então todos os cuidados que nós temos que ter com a nossa vida, né? Com a nossa saúde também. 3 dicas rápidas assim, para uma boa saúde, né? Uma boa noite de sono, boa alimentação e exercícios físicos. Boa noite de sono, boa alimentação e exercícios físicos, né? E se Deus quiser, dia 17 eu vou estar entrando na academia, os irmãos orem por mim. Para me ter coragem. Porque eu estou precisando de saúde, irmãos. Olha, o corpo para funcionar bem, ele precisa de uma mente sadia. E a mente para funcionar bem, precisa de um corpo sadio também. Tem doenças que começam na mente, não é no corpo, começa aqui, ó. Então um depende do outro, né? Vamos lá. Às vezes na caminhada ministerial, tendemos passar a ideia de super-homens. Entretanto, a experiência nos ensina que não somos intocáveis pelas circunstâncias externas. É preciso cuidar do corpo, da alma e do espírito. Assim, antes de cuidar do rebanho de Deus, o obreiro deve zelar pela sua saúde física, emocional e espiritual. Portanto, devemos cuidar de nós mesmos para cuidar do povo de Deus. Aleluia. Subtópico 3, vamos lá, irmãos. Sobre a ameaça de lobos cruéis no rebanho de Deus. A metáfora dos lobos cruéis se refere aos falsos mestres que incutiam doutrinas estranhas da mente dos incautos. Esses lobos eram predadores espirituais do rebanho de Deus, destituídos de misericórdia e amor. Os irmãos já ouviram aqui a gente falar, né, que falsos profetas é o castigo de Deus para o falso crente. E podemos dizer também que falsos mestres é o castigo de Deus para os falsos discípulos. Porque se a pessoa não quer aprender, irmão, só quer aprender coisa errada, vai ouvir falsos mestres. Se a pessoa só quer saber de profecia, de coisa do futuro, vai ouvir falsos profetas. E a Bíblia fala lá em 2 Tessalonicenses 2:9 em diante, que o próprio Deus vai enviar a operação do erro, para que essas pessoas creiam na mentira. Porque elas não deram crédito à verdade, mas se deleitaram com a mentira ou com a injustiça. Nesse sentido, o apóstolo convoca os obreiros a terem o compromisso de cuidar de cada ovelha do rebanho, ensinando-a e protegendo-a. Portanto, estejamos atentos contra os predadores que atacam o rebanho do Senhor. Precisamos desempenhar com fidelidade o nosso papel de guardiões e protetores do rebanho de Deus. Irmãos, eu anotei aqui também, mas essa eu não vou ler não, para a gente poder encerrar aqui. Mas irmãos, anotem para ler depois. 2 Timóteo 4, versículo 2 até o versículo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 até o versículo 4, irmãos. Depois, irmãos, leem, para mim precisar ler aqui. Vai falar das pessoas, né, que não vão dar crédito à verdade, as pessoas que vão se voltar às fábulas, aos mitos, não suportarão a sã doutrina, terão coceira nos ouvidos. Depois os irmãos leem lá, que é importante também. Agora o Pedro vai colocar o vídeo, já está no ponto aí, Pedro, o vídeo? O Pedro vai colocar o vídeo agora, irmãos. E Pedro, aí tu coloca também de uma maneira que dê para quem está na live ver também, tá bom? Naquela esquema lá que você faz lá. Então nós vamos assistir esse vídeo aqui, irmãos. Vamos assistir esse vídeo. E os irmãos prestem atenção, amém? Como que nós temos que viver aquilo que Deus chamou para nós vivermos, né? O nosso verdadeiro propósito, nosso verdadeiro chamado. Pode colocar aí, Pedro. Uma pergunta: qual é o seu chamado? Eu faço essa pergunta porque nós não seremos julgados por aquilo que fazemos neste mundo.
mas sim por aquilo que fomos chamados para fazer. Imagine se você estivesse diante do trono de Deus e uma cena como essa acontecesse. Evangelista Tiago, venha dar conta da sua vida na terra. Evangelista? Mas, senhor, eu não sou evangelista. Eu sou youtuber. Eu fui influencer. E muitas pessoas multiplicavam o que eu falava ou dizia. Evangelista Tiago, onde estão a 1.575.000 almas que eu deixei para você influenciar na Europa e na Ásia? Filho, onde elas estão? Eu era um youtuber de coisas superficiais, entretenimento, era tudo por diversão. Mas eu ia à igreja. Eu participava do Ministério de Jovens e eu até ofertava. Filho, onde estão a 1.575.000 almas que eu te chamei para impactar na Ásia e na Europa? Se você simplesmente tivesse buscado a minha face, eu teria revelado isso a você. E tudo que diz respeito a esse homem foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Líder Júlia, venha dar conta da sua vida na terra. Líder? Mas eu sou só uma adolescente. Eu não entendo. Eu sempre fui à igreja. Eu estava lá com os meus amigos. Líder Júlia, eu te chamei para influenciar e a impactar a vida dos seus amigos, e não para ser influenciada por eles. Se você tivesse me ouvido, você teria impactado a vida de 2.755 jovens. Filha, onde estão estas almas? Assim, no que diz respeito ao chamado dessa moça, foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Médico Mateus, venha dar conta da sua vida na terra. Médico? Não, eu fui pastor por 20 anos, de uma igreja com 1.000 membros. Médico Mateus, eu te chamei para impactar vidas dentro dos hospitais. Tendo feito isso, você teria impactado 5 famílias significativamente. Você e essas famílias ajudariam as igrejas financeiramente. 999.000 almas teriam sido salvas. Se você tivesse me buscado, eu teria revelado isso a você. E novamente, no que diz respeito ao chamado desse homem e tudo o que ele fez na terra, foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Irmã Sofia, venha dar conta da sua vida na terra. Ah, Senhor, eu só criei 2 filhos. Eu nunca fiz viagens missionárias. Eu nunca preguei às nações. Eu só me esforcei muito para criar os meus 2 filhos nos seus caminhos. Irmã Sofia, eu nunca te chamei para viajar pelas nações. Eu nunca te chamei para fazer uma viagem missionária. Eu te chamei para que você criasse os seus 2 filhos. E deixe-me eu te mostrar as 3.800.000 almas que seus 2 filhos impactaram nesta vida. Você me buscou, você me ouviu e você foi obediente ao seu chamado. Muito bem, minha serva boa e fiel, entre no gozo do seu Senhor. Então lembre-se,
você não será julgado por aquilo que você faz nessa terra, mas sim, você será julgado por aquilo que você foi chamado a fazer. Lembre-se, você tem um chamado. É forte, né, irmãos? Uma coisa que me chamou bastante atenção, né? Até o pastor estava fora da vontade de Deus, porque Deus não tinha chamado ele para ser pastor, não é verdade? E você vê, assim aqui, e a dona de casa, né, preocupada ali, mas eu só criei meus filhos. Aí Deus, foi justamente para isso que eu te chamei, não para andar para as nações. Então, irmãos, o que mais importa, independente do chamado, é estar no centro da vontade de Deus. É claro que isso não é justificativo para a pessoa pensar, então meu chamado é só ser dono de casa, não vou para a igreja. Não é isso, né, irmãos? Porque adorar faz parte dos meios de graça também, né? Cultuar, adorar, frequentar a igreja é ordenança bíblica também, né? Mas isso é muito forte. Vamos para a conclusão aqui. A vida do apóstolo Paulo deixa um grande legado para os obreiros da atualidade. Sua maneira de despertar novas vocações, sua herança doutrinária para a nova geração de trabalhadores e seu apelo aos obreiros para cuidar do rebanho de Deus são marcos importantes para nortear os ministérios dos vocacionados de Deus. É tempo de desenvolver novas vocações. Olha, irmãos, uma coisa muito interessante que me chamou a atenção aqui, né? É que Paulo falou lá para os obreiros, para os anciões, né? Vocês cuidam do rebanho, dos novos obreiros. Foi a mesma coisa que Jesus falou para Pedro, né? Pedro, tu me amas? Pedro, amo, Senhor. Então cuida dos meus cordeirinhos, das minhas ovelhinhas. Não é isso? É a preocupação verdadeiramente que o pastor tem com o rebanho. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé nessa noite.